Olá pessoal, nesse vídeo eu vou te transportar para as origens da perfumaria moderna. Isso através de um conto com fatos e fotos, para entendermos como a perfumaria chegou no que ela é hoje, as propostas, as informações e como as casas perfumísticas conseguiram mudar conceitos. Senhoras e senhores, com vocês, a evolução dos perfumes e da perfumaria mundial. Olá pessoal, apertem os cintos porque a nossa viagem começa na gloriosa época das Powerhouse. O termo Powerhouse é usado para nomear fragrâncias com uma performance extrema, perfumes muito potentes e notáveis. Eles eram agressivos e pungentes e com certeza deixavam uma impressão imediata. Mesmo que haja hoje em dia muitas fragrâncias que entram nessa categoria, esse termo era usado para fragrâncias da década de 70 e 80. Nessa época, as fragrâncias Powerhouse eram muito comuns. Qualquer um naquela época poderia entrar numa loja ou numa loja de departamentos de luxo ou boutique e ver propagandas e promoções dessas casas Powerhouse. Naquela época, os anúncios eram focados no único alvo, a sexualidade do homem. Eram animálicos e as campanhas de marketing retratavam isso. Não havia meio termos. Elas diziam abertamente que a mulher quer um homem que tenha esse cheiro. A mulher quer um homem para o desejo. A mulher quer um homem forte, firme, um turbilhão de desejos. Era a época das campanhas Macho Man. E as pessoas aceitavam isso, e isso vendia, porque essas eram as opções da época. Fragrâncias Powerhouse para sair com os amigos, barzinhos, encontros, ou até mesmo debaixo de um sol de 40 graus. Me lembro como se fosse hoje do meu perfume assinatura da época, o Polo Green, assim que foi lançado. Isso antes de ser reformulado e castrado, ainda na sua força bestial. Era o típico perfume Powerhouse, projetava incansavelmente e fixava por dias, um símbolo de poder e força que eu usava em qualquer clima, em qualquer ocasião. E recebia uma tonelada de elogios porque já estava implantada na mente das pessoas que esse aroma era o aroma que todo homem deveria ter. Naquela época, com certeza, ao você entrar numa loja, não veria promoções e testers dos lançamentos atuais da Diesel ou Paco Rabanne. Invictus naquela época, com certeza, seria um aquáticozinho fresco, pois com certeza a casa Paco Rabanne na época, na década de 70, tinha uma proposta mais masculina e pesada, e os Invictus de hoje não se enquadrariam na proposta do aroma do homem ideal. Continuando na era Powerhouse, as empresas ou casas, como chamamos hoje, gastavam fortunas em marketing e propaganda para deixar bem claro apenas uma regra. Homem não pode ter cheiro de mulher e mulher não pode ter cheiro de homem. Eles têm que exalar um aroma completamente diferente. As casas perfumistas implantavam nas pessoas: mulher, o homem tem que ter o cheiro masculino e viril. E com o passar do tempo, isso se tornou uma regra. A regra da atração. O homem tem que exalar virilidade, masculinidade e tem que ser durão. E também havia uma mensagem de que a mulher tinha que exalar inocência, feminilidade e sensualidade. E era claro como cristal que essas regras eram seguidas e respeitadas. Na era atual, essas regras já não se aplicam mais. Fragrâncias compartilhadas ou unissex são muito comuns. Uma mulher usando Amen hoje é normal e não uma regra que foi quebrada. Um homem usando Angel, sem problema, pois uma regra nova foi estipulada. Os perfumes romperam a barreira de gênero e agora se adaptam à personalidade. Hoje em dia, grande parte das mulheres querem que os homens tenham um cheiro limpo, fresco. Todo aquele macho, suado, poderoso está se tornando fora de moda e aos poucos perdendo o poder de atração. Então aquela velha regra foi se quebrando. A regra do mulher, você tem que ter esse cheiro. Homem, você tem que ter aquele aroma. Entretanto, essa regra já estava prestes a mudar. Com a chegada da década de 90, essa regra de gênero estava prestes a cair graças a uma casa chamada Calvin Klein. A década de 90 ficou marcada pelo lançamento de um tal de CK1. Esse perfume foi um separador de águas.
essas regras para homem e mulher que estavam estabelecidas há muitos anos atrás foram varridas e quebradas. CK1 era uma fragrância unissex. Bem, hoje fragrâncias unissex ou compartilhadas são perfeitamente normais. Eu mesmo tenho um punhado delas. Mas esse lançamento foi na época das Powerhouse, uma era em que era muito restrito como o aroma de um homem e de uma mulher devem ser. Então, uma casa designer super famosa e com uma reputação a zelar entra em cena e diz: "Ei, por que todos não podem ter o mesmo aroma?" Então CK1 conseguiu a façanha de ter famílias inteiras exalando o mesmo aroma. Era pai, filho, filha, avô, uma novidade, um cheiro fresco, limpo. Não existia uma maneira desse aroma se tornar fora de moda. E continua a vender até os dias de hoje. Entretanto, esse não foi o último prego no caixão dos perfumes Powerhouse. Antes de CK1, já tinha chegado o Cool Water, da Davidoff, que era um perfume fresco. Para nós um pouco old fashion, mas para a época já apontava o caminho para as fragrâncias unissex. Ele era agradável, as mulheres amavam, mas já não era mais um perfume super masculino. Uma mulher já poderia usar facilmente sem ser crucificada. Depois do lançamento da Davidoff, no final da década de 80, outro divisor de águas havia surgido. Uma Powerhouse, mas agora diferenciada. Estou falando do Dupe Homme, que mesmo sendo um perfume Powerhouse, já apontava na direção de que agora os homens têm que ter um cheiro doce, estilo chiclete ou algodão doce, e junto com isso lançou também o famoso jargão Real Man Wears Pink, que em português quer dizer homens de verdade usam rosa, lançado então em sua campanha de marketing. E Dupe foi um best-seller. Teve um importante papel em quebrar a regra do que seria as fragrâncias Old School Powerhouse. Com a popularidade e as vendas de CK1 aumentando, um fato estava se tornando muito claro. A era dos perfumes Powerhouse estava morrendo e rápido. As empresas ou casas precisavam fazer mais dinheiro, e eles sabiam que os seus Powerhouse não seriam mais tão populares, eles simplesmente já não vendiam tanto. Então, as casas migraram para uma nova área, a área dos aquáticos. Os aquáticos eram a nova sensação. Eles eram versáteis e tinham um ótimo aroma. Qualquer um podia usá-los. A partir daí, a palavra versátil começou a surgir no mercado dos perfumes. A casa Azzarro então lança Azzarro Chrome, outro aquático muito popular na década de 90. Ninguém mais falava do Azzarro Pour Homme depois disso. Chrome era a nova onda. E até hoje muita gente associa a casa Azzarro com o Chrome, ao invés do Azzarro Pour Homme. Essa foi certamente uma mudança de eras. Versatilidade agora tinha um papel importantíssimo. Imagine que você pode ter um único perfume para tudo. Você poderia ter um perfume que não importa o que você vai fazer, não precisa ser super masculino ou feminino. Não importa o seu gênero, como você se veste, você pode usar esse perfume para absolutamente tudo. Apostar nessa nova onda de versatilidade para as empresas as iria colocar de volta no mercado e destroçar as que não se adaptassem. As Powerhouse não eram de forma nenhuma tão versáteis e fáceis de usar como os aquáticos que vieram a seguir. Giorgio Armani também se adaptou com o seu super popular Acqua di Gio, que até hoje é um dos perfumes mais vendidos do mundo e considerado por muitos um dos melhores aquáticos já criado. Junto com CK1, Acqua di Gio era um dos perfumes mais desejados, CK1, Acqua di Gio e Chrome. A maioria das pessoas tinham esses perfumes, eles eram muito, mas muito populares. Giorgio Armani, aproveitando essa ideia, iria, algum tempo depois, dominar o mercado de novo com seu novo Acqua di Gio Essenza, pegando o legado do original e recriando, agora mais potente. Ele havia criado um aquático com a força de um Powerhouse. Isso era algo novo. Aquáticos normalmente são fracos, mas esse era um best-seller e era potente. Bem, Yves Saint Laurent também tentou isso com seu Buddy Chorus. Chorus já era o seu best-seller e eles sabiam que tinham que modernizá-lo de alguma forma. Buddy Chorus era um bom perfume.
Ele foi muito bem recebido, entretanto não tão bem como seu irmão mais forte e maior. Até a casa Dior passou por mudanças com a sua linha Fahrenheit. Fahrenheit foi considerado por muitos anos um clássico atemporal, mas até um clássico atemporal começa a sentir os efeitos da idade. Com o lançamento do Fahrenheit Cologne, talvez seja a Dior aceitando e dizendo: tá bom, isso é um pouco old school, que tal algo mais fresco agora? E por esse motivo, hoje, a Dior empurra um pouco mais a linha Dior Homme e Sauvage do que o Fahrenheit. Até a famosa casa Givenchy, que mudou a cabeça das pessoas uma vez no lançamento do Powerhouse Givenchy Gentleman, que era um perfume super pesado no patchouli, quando o patchouli não era bem aceito e não era considerado sexy. Com o alto preço da fragrância e campanhas de marketing dizendo que patchouli era sexy, ele vendeu como nunca. Pois é, mesmo essa casa Givenchy teve que se adaptar, e hoje a linha Gentleman conta com várias opções, frescos, amadeirados, aquáticos, orientais, pois vivemos numa era ainda de mudanças, onde tudo é válido para se conquistar a clientela. Designers mais exclusivos, como a Chanel e a Dior, por exemplo, também tiveram que se adaptar, com propostas que fogem às regras há muito tempo estipuladas por essas duas casas, de que suas fragrâncias tinham que ter um estilo, elegância, tradição e serem únicas de alguma forma para diferenciá-las das outras casas, mas também quebraram as regras com o lançamento dos respectivos genéricos e super populares Bleu de Chanel e Sauvage. Ainda estamos numa constante mudança. A competição nunca foi tão acirrada. Nunca se lançaram tantos novos perfumes. E no meio dessa competição, parece que algumas empresas se preocupam mais com o design dos seus frascos do que com o líquido que está dentro deles. Meus amigos, tem sido uma viagem ainda em andamento. Esse foi um pequeno conto, uma pequena história que ainda se desdobra. Eu me considero privilegiado por ter vivido tudo isso. E se depender de mim, os Powerhouse não vão morrer. Nem tampouco os bons frescos, aquáticos e até mesmo os compartilhados. E eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos por ouvirem esse conto. Sintam-se livres para se inscreverem, compartilharem e curtirem o vídeo. Eu sou Marco Lacerda e até a próxima.